Olá amigos! Sejam bem-vindos ao canal Roteiros de Minas. Neste vídeo vamos falar da cidade de Congonhas, localizada em Minas Gerais, que abriga um dos mais belos exemplares do barroco mineiro. É o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, considerado a obra-prima de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O santuário, que reúne o maior conjunto de arte colonial brasileira, foi tombado pelo IPHAN em 1939 e promovido a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1985. A história da obra. As origens do santuário remontam a meados do século XVIII, quando o português Feliciano Mendes, que residia em Minas Gerais, foi acometido por uma grave doença, provavelmente contraída na mineração. Nessa ocasião, ele prometeu, caso fosse curado, dedicar sua vida ao Senhor Bom Jesus de Matozinhos, que era uma devoção muito popular em Portugal, sua terra natal. Após uma cura milagrosa, o ex-minerador iniciou imediatamente o pagamento de sua promessa, e plantou uma cruz no alto do Monte Maranhão, em Congonhas, que se tornou o marco inicial do santuário. A obra foi realizada em várias etapas, a partir de 1757, e inspirada em exemplares portugueses como a Igreja de Bom Jesus do Monte, na cidade de Braga, e o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de Lamego, ambas em Portugal. A implantação da igreja no topo de uma colina propiciou que se projetasse o complexo à semelhança do modelo do Sacro Monte, uma tipologia arquitetônica que busca reproduzir o caminho de Jesus em seus últimos dias, desde a Santa Ceia até sua morte na cruz. O conjunto consiste em uma igreja com interior em estilo rococó, no topo de uma escadaria decorada com as estátuas dos 12 profetas em pedra-sabão. Na ampla descida em frente ao templo, 6 capelas dispostas lado a lado, denominadas passos, mostram a Via Crucis de Jesus Cristo. Este magnífico conjunto arquitetônico, que abriga as imagens dos 12 profetas e os passos de Cristo, transformou a cidade em centro de peregrinação religiosa, desde o século XVIII. A partir de então, o santuário atrai multidões, principalmente durante a semana do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, que acontece nos meses de setembro, quando milhares de romeiros visitam a cidade. Origens. A exemplo de outras cidades históricas mineiras, a origem de Congonhas está relacionada à descoberta de ouro, no final do século XVII. Com o esgotamento do metal precioso, a cidade viveu um período de marasmo econômico. O município voltou-se então à exploração do minério de ferro e em 1811 foi instalado o primeiro centro siderúrgico do país, a Usina Patriótica. A partir da década de 1960, tem início uma nova fase na exploração mineral, com a instalação da Açominas e da Companhia Siderúrgica Nacional. Você sabia que o nome da cidade tem origem na planta congonha do campo, comum na região? Ela é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, usada para tratar dores musculares e inflamações em geral. Outra curiosidade sobre Congonhas é que ela pertencia à cidade de Ouro Preto e foi conhecida como Congonhas do Campo durante muito tempo. Apenas em 1938 foi elevada à categoria de município e em 1948, seu nome foi simplificado para Congonhas. Para quem quiser conhecer mais detalhes e a história do lugar, vale a pena uma visita ao Museu de Congonhas, localizado ao lado do santuário. Inaugurado em dezembro de 2015, o museu é um importante projeto de preservação da memória do país. Além de trazer muitas informações sobre as origens do projeto e as etapas da obra, conta ainda sobre o processo criativo dos artistas que trabalharam na construção, como o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, falecido em 1814, e o pintor Manuel da Costa Taide, falecido em 1830, reconhecidos como os artistas de maior destaque da arte colonial brasileira. Por ser um dos mais completos grupos de profetas do mundo, é que o Santuário do Bom Jesus do Matozinhos foi eleito como Patrimônio Mundial da Humanidade. As esculturas em pedra-sabão dos 12 profetas representam, sem dúvida, uma das obras-primas do período barroco. Elas foram esculpidas por Aleijadinho entre 1800 e 1805. Para os profetas, Aleijadinho inspirou-se em gravuras de esculturas medievais, e colocou cada um em uma posição específica, em sintonia com a paisagem e o conjunto arquitetônico. além da belíssima igreja com interior em estilo rococó, e a escadaria com os 12 profetas.
Vale a pena conhecer as 6 capelas dispostas lado a lado na descida em frente ao templo. Denominadas passos, elas ilustram a Via Crucis de Cristo. Elas só foram construídas bem depois de terminada a igreja. Somente a partir de 1796 é que foi registrada a atividade de Aleijadinho e sua oficina, na elaboração das estátuas que compõem o conjunto. O trabalho de Aleijadinho e seus assistentes se prolongou por 3 anos e 5 meses. Em 1798 foram contratados os pintores Francisco Xavier Carneiro e Mestre Ataíde para pintar as imagens. A pintura foi sendo realizada à medida que as capelas iam sendo concluídas, de 1808 a 1818. As obras então foram paralisadas, sendo reiniciadas em 1864, finalmente terminando em 1875. Ataíde também foi o responsável pelas pinturas no interior da igreja, mostrando cenários arquitetônicos e paisagísticos. Há 66 esculturas de madeira policromada em tamanho natural, abrigadas nas 6 capelas que reúnem os 7 grupos de passos da Paixão de Cristo, compõem um dos mais belos conjuntos de imagens sacras do mundo. O santuário apresenta-se em bom estado de conservação e representa uma realização artística única e exemplo excepcional da arquitetura brasileira do século XVIII. Apesar do processo de transformação ocorrido com o crescimento urbano da cidade de Congonhas, decorrente do intenso processo de mineração de ferro, o santuário mantém-se intacto e se constitui, até hoje, em símbolo ícone da arte sacra e religiosa no Brasil. O complexo também tem um valor extraordinário devido ao gênio criativo e à perseverança de Aleijadinho, que contra todas as limitações impostas pela doença, no final de sua vida deixou no alto do Monte Maranhão, em Congonhas, uma obra impressionante, de grande expressão e beleza, sendo, sem dúvida, uma das obras-primas da humanidade.